Testemunho CCB, irmão Fernandinho, ancião de Tarumã Central de S. José do Rio Preto. Deus seja louvado. Sou grato a Deus pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna nos céus que Deus me oferece, e for firme e fiel até o fim. Deus me chamou na minha mocidade com 22 anos de idade. Irmãos, preparou uma esposa e deu para nós um casal de filhos e netos. Agradeço a Deus por essa preparação. Irmãos, sou ali de Tarumã. Irmãos, à frente de Assis, 18 quilômetros, sentido Londrina, mas mesmo no estado de São Paulo. Nosso irmão Daniel já esteve naquela região e demais irmãos também. Irmãos, daquela irmandade e também de outras localidades por onde tem passado, eu trago e levo a saudação desta igreja com a paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus, irmãos, nessa noite. Irmãos, porque Deus me chamou. Irmãos, eu era um crente que primeiro não gostava de dar glória. Não gostava de dar glória. E quem me evangelizou, Deus mandou ele para Paraíba, para a cidade de Catulé do Rocha. Ele era evangelista. Ele não sabia ler nem escrever. E lá, mas ele era um bom evangelista. E lá ele evangelizando um grande povo na época. O dia que teve a abertura da congregação, ele foi ordenado ancião. Eu fui visitar ele no ano de 2013. De 84 eu fui em 2013. Na cidade de Cajazeira, onde estava centralizada, onde ele foi morar. Fui visitar já o nosso, já saudoso, Inocêncio Lopes. Irmãos, e ali fiquei ali por 2 viagens que eu fiz, mas fiquei ali 12 dias em cada viagem que fui. Mas de uma das viagens que foi, a irmandade, presta atenção, eu não tenho dom de testemunhar não, eu vou tentar, porque testemunho tem que ser rápido. Irmãos, ele me chamou, me convidou para fazer uma visita para um moço que estava internado, perdeu a mente, tinha 6 meses que estava internado, tomando injeção para poder ficar normal, porque ele era agressivo. Irmãos, eu fui com ele nesse hospital, junto com o diácono e ancião. Na época eu era cooperador de jovens e menores, no ano de 2013. E quando chegou lá, que veio trazendo esse moço, ele veio empurrando todo mundo e pessoas segurando-os. E o pai e a mãe não eram nossos irmãos, estava sentado esperando o filho para poder pelo menos ver, porque não tinha como conversar. Ele estava em outro mundo. Irmãos, e quando ele chegou perto de nós, ele gritava demais. Eu perguntei, irmão Inocêncio, qual que é o nome desse moço? Ele disse, chama William. E eu fiquei observando e o moço não parava de gritar. Eu falei, William, amanhã nós vamos na tua casa te visitar. O irmão Inocêncio, como ancião já regional, já mais velho ali na região, ele segurou no meu braço. Falou, Fernandinho, você viu o que você fez? Falei, vi. E agora? Pedi perdão. Pedi perdão. Irmão, nós tem que ir. Carro tem que baixar ré. Pedi perdão. Aquele dia nós foi congregar, porque pegaram ele e levaram. Trancaram lá num quarto, ele gritando. E nós fomos congregar na central de Cajazeiras. O irmão Inocêncio pediu para atender o culto na época, eu subi para atender. Nós somos às 9 da manhã, às 19h30 eu subi para atender o culto. Morto de vergonha. Mas quando eu subi aqui para falar Deus seja louvado, o William estava lá na orquestra com o violino, falando em língua. Quando terminou o culto, ele veio, o Inocêncio falou, o que aconteceu? Ele falou, me levaram de volta, sentei na cama, minha mente voltou. O médico fez uma bateria de exame, não tem mais nada, estou liberto. Voltei da viagem, passou um tempo, liguei na Paraíba e o William prestou um concurso da prefeitura, passou em primeiro lugar. Deus preparou uma serva de Deus, se casou. E o William está aqui servindo a Deus e nos ajudando. Eu falei, e o pai e a mãe? Pela obra que Deus fez, Deus chamou os dois na graça. E nós estamos aqui agradecendo a Deus nessa noite. Numa viagem que... Irmão Daniel, pode contar, irmão Daniel? Eu falei para o irmão Daniel, pelo amor de Deus, irmão Daniel, até depois da frente dos irmãos. Numa viagem que fiz até no norte de Minas, uma delas na cidade de Montes Claros. Isso no ano de 2006, fui com meu pai, que hoje tem 87 anos. Então eu sempre viajava com meu pai. E chegando em Montes Claros, chegamos numa casa de uns irmãos, somos bem recebidos, mas no manhã cedo do dia chegou um mocinho, e falou para o dono da casa, irmão, a minha mãe está chamando os irmãos lá. Aí nós fomos lá. Chegando lá, a irmã falou, o que eu quero é uma oração. Tá bom, vamos orar. Eu já era cooperador de jovens e menores. Foi para no ano de 2000 que eu fui cooperador de jovens e menores. E no 2006 eu estava lá com meu pai. E quando levantamos da oração, o meu pai, veja bem, uma casa muito grande. Meu pai olhou num quarto,
um quarto fechado com corrente e cadeado. Eu nunca tinha visto aquilo. Meu pai falou: irmã, quem que está naquele quarto ali? Ela falou: é meu esposo. Mas por quê, irmã? Porque meu esposo, irmão, ele é uma pessoa que já não é mais normal. Os anciãos do diáconos vêm aqui e dizem que ele não pode nem abrir para as pessoas entrar, é agressivo. E faz muito tempo que ele está lá, não tem luz, tem que ser escuro. E nós jogamos a comida, é como um animal. É uma coisa fora do normal, porque faz muito tempo que está aí. Meu pai disse para a irmã: eu queria entrar lá dentro. A irmã falou: não pode, irmão. Um dos filhos, bastante moço na casa, disse: mãe, os dois estão de cabeça branca, são responsáveis, entrega a chave para eles. Meu pai pegou a chave, eu fiquei de longe olhando. Meu pai foi lá, abriu aquele cadeado, tirou aquela corrente, abriu a porta, um quarto escuro, eu fiquei olhando. Meu pai entrou, ficou de 4 a 5 minutos, não sei, ficou um tempo lá, ninguém ouvia nada. Quando meu pai saiu daquele quarto, com a mão no ombro, que o cabelo dava no meio das costas, a barba vinha aqui, meu pai entrou, falou: irmã, onde que tem um banheiro da casa? Ela falou, foi lá, deu banho naquele homem, pediu roupa, vestiu roupa. Meu pai saiu com aquele homem para fora. Meu pai cortou a barba daquele homem, cortou o cabelo, levei no mesmo dia do batismo. Deus chamou na graça. Deus preparou uma viagem que fiz até o norte de Mato Grosso, em São José dos Quatro Marcos, acima de Cuiabá. Eu fui com os irmãos, e chegando lá, na época, o cobrador de jovem estava lá junto com os irmãos, e o ancião, na época, nosso irmão, falou: irmão, a cidade está na vossa mão, pode visitar. E começamos a visitar. Eu gosto muito de visitar. Eu gosto muito de visitar, sim. Não tenho dom, mas gosto. E visita um e visita outro e tal. Enfim, chegamos numa casa, eu vi um moço sentado numa cadeira de balanço, uma cadeira muito grande de madeira. E ele estava todo quebrado da cabeça aos pés. A mocidade, preste atenção. Presta atenção, os filhos que não é batizados. E ele estava lá sentado, estava com sonda no nariz, estava com traque e estava todo engessado. Perguntamos para nossa irmã: quem é o seu filho? Sim. Qual que é o nome? Ítalo. O que aconteceu? Sempre congregou, mas quando completou 18 anos, falou que queria aproveitar o mundo e não ia batizar. E começou a seguir rodeio junto com os companheiros, e numa madrugada ele vinha vindo. E de repente ele se perdeu na madrugada, bateu o carro no bico de uma ponte, caiu lá embaixo nas pedras, se estilhaçaram. E a situação dele é hoje, essa, está todo quebrado, tudo que o irmão vê tem quebradura, da cabeça até os pés, ele vai vegetar até a morte. O médico falou que não tem condição. Então meu filho é uma bomba relógio dentro da casa e nós aguardando a morte. Tá bom então, irmão. Cheguei perto dele e falei para ele: e agora? Eu falei o nome dele, falou que era Ítalo. Eu falei: e agora, Ítalo? O que você espera da tua vida? Tamparam aqui a traque para poder falar, e ele disse: eu quero batizar. Você quer batizar? Quero batizar. Olhei e falei: mas irmã? A irmã falou: irmão, não pode mexer, mas se quiser levar, nós não põe a mão. Procurei os irmãos, na época, e conversei com os irmãos. O irmão falou: irmão Fernandinho, como que nós vai levar esse moço para batizar? Isso aí é uma bomba relógio, mexeu, estralou, parou. Falei: irmão, mas se encostar a caminhonete lá, pegar a cadeira com toda a aparelhagem, colocar em cima, levar na igreja, passar pelo corredor, dar uma afastadinha, passar por cima e levar no tanque, será que não dá para batizar? Os irmãos falaram: se a família aceitar, a família aceitou, levou o Ítalo, a caminhonete, do jeito que estava na cadeira, fez esse procedimento, batizou, desceu da mesma forma e tal, e voltou e tal. Um tempo depois, ligamos lá no norte do Mato Grosso, e o Ítalo está andando, está falando, está congregando e está dando glória, liberto. Deus preparou de fazer uma... Martins, meu Deus do céu, Daniel. Deus preparou numa viagem que fiz com os irmãos que me convidaram para ir a uma cidade que eu não conhecia na época, nos anos 90, se não me falha a mente. Era nos anos 90. E chegamos nessa cidade, irmãos, ia passando a pé, 6 horas da manhã. Irmãos, e vimos um homem chorando em lágrimas. Cumprimentamos, ele respondeu, perguntamos o que aconteceu. Ele disse: eu sou um homem infeliz, a minha vida acabou. Essa noite eu ia ceifar a minha vida. Coloquei uma mesa e uma cadeira e tem uma corda amarrada no quarto. Mas uma voz soou dentro de mim: não tira a tua vida, quem tira a sua própria vida nunca vê a minha face como ela é. E eu vim aqui para fora, então em lágrimas, amanheci o dia.
chamou nós para dentro, entramos, e como começamos a conversar dentro da Sagrada Escritura, no Evangelho, o irmão começou a chorar, a esposa veio e sentou no chão. Quem foi para o Nordeste sabe o que eu estou falando. Um vestido branco, um rosário no pescoço e aquele pano na cabeça. Ela sentou no chão e olhava para mim, ela tremia de ódio. E aquele dia ele chorava muito e dizia: eu quero ser crente dessa igreja, eu preciso ser crente. Hoje eu encontrei o que eu não tinha encontrado, a palavra de Deus chegou dentro de mim. Foi levado, irmãos, para o batismo, para ser batizado. Mas antes de nós sair da casa, ele disse que queria oração. Ela levantou, foi para a cozinha e ficou lá, mas estava muito nervosa. E nós ali conversando e depois oramos e ela não voltava. Levamos para o batismo, Deus chamou na graça, voltamos embora, 30 dias depois voltamos lá. A mulher estava nos esperando. Falou: você voltou aqui, Fernandinho? Nós veio visitar o seu esposo, porque não é só evangelizar, tem que também visitar. E ela falou assim: mas você veio por minha causa. Eu falei: não, senhora, eu veio visitar o seu esposo. Ele está aqui, pode entrar, pode conversar com ele, mas eu tenho uma conversa com você. Entramos para dentro, conversamos com ele, ele muito feliz pela obra que Deus fez. E de repente eu falei: o que a senhora deseja falar comigo? Ela falou assim: vocês começaram a falar para o meu esposo aqui umas conversas aquele dia, eu não gostei, porque eu sou a pior feiticeira que tem na cidade. Eu nunca fiz um serviço para dar errado, mas eu fiz para esse homem, e ele, antes que ele tirasse a vida, vocês chegaram aqui e falaram de Jesus Cristo, falou da salvação. Eu fui ficando indignado, olhando para você, eu tremia de ódio. Eu fui para a cozinha, coloquei uma água para ferver, para jogar nas tuas costas, porque crente tem que morrer queimado. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: vocês orou, ele pediu batismo, vocês conversaram e a água não esquentou, como que faz para batizar? Calamanaia. Deus preparou, irmãos. Eu tive congregado na cidade de Marília também, há muitos anos atrás, no tempo do saudoso irmão Luiz Amorim. A gente tem que falar o nome e falar as referências que tem que ser certo. Eu sou assim. Vamos. Irmãos, e congregados na reunião da mocidade, Deus mandou a palavra, o endemoniado e gadareno. Eu guardo muito palavra, 30, 35 anos, eu guardo o lugar, como foi pregado, eu guardo aqui, ó. Apesar que o cabelo tá branco, mas... Irmãos, e o saudoso irmão Luiz Amorim pregou essa palavra, e aquilo foi uma flecha que entrou dentro de mim. Poucos dias depois eu estava na minha casa, chegou um irmão e falou: irmão Fernandinho, nós precisamos descer no Paraná abaixo, que nós temos uma viagem para fazer. Eu falei: mas onde que é? Ele falou: não, vou te falar. Naquela época, quando os irmãos me chamavam, eu já pegava a Bíblia na mão. Eu não tenho como evangelizar, mas gostava de andar com a Bíblia onde eu ia. Ela estava aqui. E fomos na época, chegamos na cidade, descemos na rodoviária e começamos a andar. Toda cidade pequena, o cemitério é fora da cidade. E nós começamos a andar e eu seguindo aquele irmão. Acabou a cidadezinha, era pequena. Eu falei: aonde você vai? Ele falou: me siga. Quando eu olhei, eu vi o cemitério, que estava um pouco mais afastado. Mas irmão, o que você vai fazer aqui? Ele falou: me siga. Quando ele abriu o portão, eu vi o coveiro lá no cemitério. Eu falei: hoje o coveiro vai ser evangelizado. Passou pelo coveiro, não falou nada. Falei: irmão, o que você vai fazer aqui? Por favor, me siga. Lá no canto do cemitério, uma tumba. Isso é para quem crê, viu, irmão? Ele chegou e falou: aqui está o problema, aqui nós precisamos conversar. Falei: o que está acontecendo? Ele falou: dá uma olhada aqui por trás dessa tumba. Do mesmo tamanho que era a tumba, ali tinha um buraco e tinha um moço que vivia dormindo ali dentro. E ele entrava deitado e saía deitado. Ele saiu deitado, cabelo crescido, barba crescida, as unhas crescidas, todo sujo, a cinza segurando estilhaço de pano. Ele sentou na tumba e falou: teu nome é Fernandes. E o povo te chama de Fernandinho. Não tenho muita conversa porque eu tenho que dormir. Deus me levou na reunião da mocidade na hora. Olhei para ele e falei: o teu nome, não quero vulgo, tem que ser nome. Ele falou o nome. Eu disse: o Senhor Jesus, na trajetória e caminhada na terra, passou em diversos lugares e muita obra foi feita. E um dia, passando na província dos Gadarenos, onde tinha um menino que um dia, uma criança que um dia passou a ser moço, e alguma coisa oposta o tomou, os pais não aguentou, ele saiu de casa e foi morar no meio do mato.
E quando o Senhor Jesus chegou, ele foi de encontro e disse: Jesus, filho de Davi, o que tenho eu contigo, rogo que não me perturbe, ou não me importune, ou coisa assim. O Senhor Jesus abriu a boca, foi lançado uma ordem, aquela legião saiu, entrou numa vara de porcos, e caiu no despenhadeiro e morreu todos aqueles porcos. E hoje, o Senhor Jesus mandou nós aqui para te anunciar que o teu pai está com saudade, a tua mãe está chorando, que um dia você viveu na casa, mas você abandonou, só anda de noite, não anda de dia. A cidade tem medo de você, mas hoje o Senhor, por uma ordem do céu, vai mandar a legião de demônio embora, vai te colocar em liberdade e nós vai levar você na tua casa. Ficou liberto na hora, procuramos a casa, a família, nossos irmãos, nós estamos dando glória aqui hoje. Deus preparou, eu não tenho dom de contar a obra, já falei para os irmãos. Deus preparou, irmãos, assim que Deus me chamou na graça, eu assumi uma responsabilidade num serviço onde trabalhava. Eu vou contar essa obra aqui, que meu menino está aqui, eu falo menino, 34 anos, menino, falo menino. Ele falou: pai, conta aquilo que aconteceu na vida do senhor naquela época. Quando eu comecei, entrei no certo de trabalho, que eu sempre fui da lavoura. Se perguntar de lavoura, eu entendo de tudo, de mais nada. E eu trabalhando na lavoura, eu trabalhava com 280 funcionários todo dia, 365 dias no ano. Mas naquela época eu não era batizado, era solteiro. E as gerências falou para mim: olha, você vai assumir toda essa responsabilidade, tá tudo na tua mão. Mas eu jogava futebol, fumava 40 cigarros por dia com 20 anos de idade. Irmãos, e era um motoqueiro que dava trabalho na região inteira. Jogava futebol, gostava, com a chuteira na mão. Mas um dia, quando o servo de Deus chegou em mim, anunciou o evangelho, eu peguei, irmãos, do batismo, Deus me libertou de tudo nas águas. Eu cheguei no serviço e falei: São Antônio, a partir de hoje eu vou fazer todas as minhas obrigações, mas não fumo mais, não jogo mais futebol, não participo de danceteria e não ando mais com esse povo. O senhor me perdoa que agora mudou a minha vida. Ele falou: ah, é? Falei: é. Ele criou um ódio. Deus preparou, comecei a namorar, aqui é minha esposa hoje. Irmão, 6 meses depois eu estava casado. Meu sogro, antigo na graça, minha sogra também. Irmãos, e aquele homem cada dia mais irado comigo, e eu não percebia. Um dia ele falou: Fernandinho, chama toda a fiscalização que eu tenho uma ordem para passar. Chamei a fiscalização e ele disse assim: eu quero amanhã de todos uma camisa nova que nunca foi usada, tem que comprar hoje e trazer amanhã, e eu vou levar numa benzedeira porque as coisas não tá boas. Eu dei a ordem. Falei: o senhor Antônio falou que é para trazer todos uma camisa nova, tem que comprar hoje, que ele vai levar amanhã na benzedeira. E eu não vou trazer porque eu sou crente, e crente, quem serve a Deus não manda roupa nesse lugar. Ele olhou para mim e falou: você vai trazer, porque você não é melhor do que ninguém. O alvo, na verdade, era eu. E um dos meus amigos bateu a mão nas minhas costas e falou: pode deixar, eu trago 2. Eu trago uma para mim e outra para você. Eu falei: você não vai trazer não. Ele falou: vou trazer. No outro dia, irmãos, aí ele encostou a caminhonete, irmãos, e foram colocando o povo, a caminhonete, as camisas vêm em caixa, né? Colocando as caixas das camisas no capu da caminhonete. E o Marcílio, muito amigo meu, trouxe 2. E colocou também ali. Ele disse: escreve o nome de cada um de vocês nessas caixas que eu preciso levar. E o Marcílio colocou o nome de uma, nome dele em uma, e no nome na outra o meu nome. E os demais colocaram os nomes, e aquele homem foi embora. Trabalhei o dia inteiro, eu não enxergava os 280 funcionários, eu chorava. Crente novo na graça, nos anos 80, um desespero, uma prova de fogo, eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Mas quando eu cheguei em casa, a Irmandade presta atenção, está lá até hoje a casa. Eu morava no fundo e meu pai sempre morou na frente. E tinha um corredor, portão, corredor, porta da cozinha lá onde eu morava. Depois que eu cheguei em casa à tarde, irmãos, o homem chegou e parou lá e bateu palma para buscar a camisa que estava na mão dele. Meu pai sempre teve um cachorrinho pequeno, vira-lata, mas não, irmão, o cachorro para latir dava trabalho, ficava quietinho lá. Mas aquele dia, irmão, eu saí trêmulo, a minha esposa: você vai, você tem que ir lá, conversa, fala alguma coisa. Quando eu fui chegando lá, irmãos, trêmulo, o cachorro passou na minha frente. A Irmandade presta atenção, o cachorro passou na minha frente, bem arrepiado, eu olhava no cachorro. Quando eu abri o portão, o cachorro avançou na onde estava a camisa, tomou da mão do homem e rasgou a camisa inteirinha. O homem voltou irado.
No outro dia eu fui trabalhar sabendo que eu ia ser dispensado. Mas quando ele encostou a caminhonete no serviço, falou: quero conversar com todos vocês. Ele falava a cada uma coisa. A mulher falou isso de você, falou isso de você, isso de você, e foi falando, e eu baixei a cabeça. Quando chegou no meu nome, ele disse assim: a mulher pegou uma camisa, uma caixa, estava escrito Fernando, e ela disse: seu Antônio, esse rapaz é crente. E tem alguém que não dá valor nessa graça ainda, viu, irmão? Esse rapaz é crente, ele está todo dia na igreja. O senhor quer ter paz na vida? Nunca põe a mão nesse rapaz. Trabalhei 35 anos, 6 meses no mesmo emprego, saí aposentado e estou dando glória aqui hoje. Vale a pena ou não servir a Deus, irmão? Ora a Deus por nós. Precisamos de oração, viu? Eu estou aqui, mas estou de perna bamba. Eu falei para os irmãos, meu Deus do céu, mas vai mandar de orar a Deus para nós, que, irmãos, novo no ministério, irmãos, até quando eu saio, irmãos, aí eu falo: mãe, toma cuidado, aonde você passa, toma cuidado, viu? Eu falei: tá bom, irmãos, aí, ó. A gente tem que tomar cuidado. Mas estou feliz, contente, irmãos. Vim de Novo Horizonte para cá com alegria. Meu filho me convidou. Falei: olha, eu nunca congreguei, acho que São José do Rio Preto. O Tecão, ele sempre fala para mim que ele sempre está aqui, somos da mesma região, mas eu estou contente com essa preparação, porque Deus é maravilhoso. E eu estava atendendo um culto junto com o Moisés, estava lá junto com ele, e levantou uma irmã. A irmã, presta atenção, o que é essa obra? A irmã levantou para agradecer a Deus e disse assim, que na noite ela teve uma revelação com um endereço e um número de uma casa, e ela acordou. No amanhecer do dia, ela ligou para as companheiras, aí já deu para perceber. Ligou para as companheiras, e as companheiras falou: vamos fazer o que Deus te mandou, se Deus te mostrou o endereço, é uma necessidade. Quando ela entrou no supermercado, o mesmo Deus falou com ela: compra de segunda e nada de primeira. Nada de primeira, tudo de segunda, tudo, do mais barato. Entrou no mercado e falou: irmã, só coisa do mais barato, tudo de segunda, tudo. Comprou. Quando foi saindo do supermercado, uma lojinha de 10 reais, aquela voz soou e falou: vê um vestidinho de 10 reais, compra, manda embrulhar e põe na tua bolsa. Lá e comprou, colocou o endereço no GPS e saiu dentro de Sorocaba. Foi parar em um condomínio dos mais ricos. As irmãs falaram: nós erramos. Uma compra de segunda, tudo, um vestido de 10 reais e nós num lugar desse. Foi lá e foi perguntar para o porteiro, ele falou: vocês é da congregação? Somos, então a paz de Deus. A casa que vocês vão é aqui mesmo, mas é o dono de uma agência de carro muito famosa, muito rico. Nosso irmão falou: o quê? Falou, pode entrar, é aqui. Chegou lá, acionou a campainha, saiu uma irmã, que saudou: pode entrar. Entrou, colocou uma mesa e colocou de tudo na mesa. As irmãs tomando café, comendo do bom e do melhor, e trêmula, não sabia o que fazia. Mas de repente chegou o nosso irmão, saudou as irmãs e falou: já que vocês vieram aqui, vamos fazer uma oração. Foi feita uma oração. A dona da casa disse assim: irmã, o que vocês vieram fazer aqui? Uma delas falou: nós não vamos falar, nós vamos fazer. Foi no carro e pegou a compra, tudo de segunda, e colocou naquela mesa. A dona da casa começou a falar em língua. Elas falaram: por que a irmã está chorando? Estou chorando porque não preciso de nada. Sempre vejo falar da coleta do menos favorecido. Eu fiz uma oração e falei com Deus: se essa obra é verdadeira, que eu não preciso de nada, mas tem que mandar as irmãs da obra da piedade, e com tudo de segunda, numa casa rica. Quando as irmãs foram saindo, pegou um corredor lateral da casa, um quarto, porta toda de vidro, e uma moça lá dentro. E a moça estava se batendo, ia para lá e para cá. As irmãs falaram: quem que é aquela moça? É nossa filha. O
que está acontecendo? Depressão. Mas quanto tempo faz? Ela tinha 14 anos, hoje ela tem mais de 20. E irmã, não tem o que fazer. Dinheiro nós temos, mas nada pode fazer. A irmã falou, eu posso entrar e dar um abraço nela? Hoje Deus vai aumentar a fé de alguém aqui hoje. Eu estou com a fé aqui hoje nessa igreja, irmão. Falou, irmã, ela é agressiva, ela vai te arranhar inteira. Abre a porta. Quando abriu a porta, a irmã foi em direção a ela e chegou perto dela. Filha, eu queria te dar um abraço e um presente. A moça parou e falou, um abraço? Um presente? Pode. Abraçou a moça, tirou da bolsa aquele vestido de 10 reais, falou, filha, veste o vestido, vestiu, Deus libertou na hora.